No nosso dia a dia, a gente acaba cometendo vários erros, pecando contra Deus, porque a gente não presta atenção na forma como a gente vive. E esse errado, né, essa forma errada de viver no nosso dia a dia, influencia o como a gente vai lidar com as coisas maiores que vão vir na nossa vida. Porque se a gente não consegue nem ter cuidado com como a gente vive em coisas pequenas, como é que a gente vai saber lidar com coisas grandes que vêm pra gente lidar, entendeu? Pra gente viver. Então, hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre pecado, sobre como a gente deixa ou não ele na nossa vida e como viver, né, de forma ali que agrada a Deus, como fugir do pecado no seu dia a dia. Bom, mas antes de continuar, sejam bem-vindos à Vida por Luísa. Hoje eu vou falar de pecado. E para falar de pecado, a gente precisa saber o que é o pecado, o que é tentação, o que é brecha. Então eu vou dar uma base rápida aqui do que é isso, para caso você não saiba. Bom, o pecado, ele é tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus. A tentação, ela é uma oportunidade ali, uma situação, enfim, que te dá a chance de pecar, entendeu? Ou algo ali, uma situação, uma oportunidade que você tá sendo influenciado a pecar, enfim. Você ainda não pecou, você ainda não desagradou, não fez nada que desagradou a Deus, mas você tá sendo ali incentivado a pecar. Enfim, isso é a tentação. E a brecha, ela é antes da tentação, então é quando a gente dá uma abertura pra vir uma oportunidade pra você pecar, entendeu? Então você vai permitindo que certas coisas fiquem na sua vida, por exemplo, e aí, sei lá, por exemplo, você fica assistindo coisas que vão te fazer ficar pensando em coisas que você não deveria, e aí isso vai te dar uma oportunidade ali, vai te fazer querer pecar, entendeu? E bom, a gente dá abertura pro pecado no nosso dia a dia mesmo. Tipo, a forma ali como você vive, você pode dar abertura pro pecado, e na forma como você vive o seu dia a dia, você peca também. Obviamente, né? Nós somos pecadores, então a gente peca. Mas tem como você evitar certas coisas, sabe? Tem como você não pecar em certas coisas e tem como você evitar dar abertura também. Então, é disso que eu quero falar hoje. Então eu vou falar das coisas, assim, de algumas coisas, como a gente peca nessas coisas e como a gente faz pra não pecar, pra agradar a Deus nessas coisas. Eu quero ler o versículo de 1 Coríntios 10:31, porque é pensando nisso que a gente vai desenvolver todos os pontos. Tá escrito assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acho que eu já li esse versículo aqui em algum vídeo, em alguns outros vídeos, mas ele é uma base perfeita para o que a gente vai desenvolver hoje. A primeira coisa que a gente peca, e isso vai influenciar todo o resto, tá? Com isso de base, tem que sempre lembrar disso e pensar nisso nos outros pontos que eu vou trazer. A primeira são os sentimentos. Então, agir com sentimento, sabe? Agir com base só no seu sentimento, enfim. Quando você faz isso, por exemplo, você pode estar com muita raiva, você pode estar muito triste, sei lá. Pode ser um sentimento ruim e pode ser até um sentimento de prazer, então que é um sentimento bom. Quando você age baseado nos seus sentimentos, você acaba pecando, né? Porque o sentimento ele é ali uma reação e às vezes ele fica muito além também do que ele deveria estar, ou do que a gente queria que ele tivesse, ou simplesmente você tá sentindo algo. Se você, às vezes não tá além, mas é uma reação que você tá tendo àquilo, sabe? Só que se você agir baseado naquilo, você acaba pecando. Então, a gente tem que levar em consideração nossos sentimentos, né? Entender que nossos sentimentos fazem parte de quem a gente é, mas não achar que eles são quem a gente é, tipo, que a gente é aquilo que a gente sente, sabe? Nós não somos. Você precisa ser racional e separar, às vezes, seu sentimento da decisão. Entender que o sentimento é uma reação, que ele é momentâneo e que ele passa. Algo que te faz feliz, que te faz triste hoje, amanhã pode te fazer muito bem, ou ao contrário, algo que te faz muito bem hoje, muito feliz, pode te fazer mal, pode te fazer se sentir triste daqui a pouco, entendeu? Nesse quesito de sentimento mesmo. O sentimento muda e muito. Então, não dá pra você basear as suas atitudes nisso. A segunda coisa que eu quero falar é sobre companhias. O que acontece? Isso pode... Você tem que tomar cuidado com isso sempre, né? Mas uma coisa que
tipo, um período onde isso é pior, vamos dizer assim, onde você tá mais atento ainda, é quando você tá começando ali no seu relacionamento com Deus, quando você não tá firme no seu relacionamento com Deus, sabe? E também não tá firme na sua fé, entendeu? Por quê? Às vezes, os seus amigos são pessoas que não conhecem a Jesus, que não, ou simplesmente não são cristãos, não vivem uma vida cristã. E quando você tá começando ali, você não tá firme na sua fé, né, no seu relacionamento com Deus, viver junto com esses amigos vai fazendo com que você viva como eles vivem, entendeu? Então isso não é bom, porque a forma como eles vivem não agrada a Deus. Então se você viver como eles vivem, você vai desagradar a Deus junto. Então assim, não é que você não pode ter amigos que não são cristãos, mas você tem que entender muito a fase de relacionamento com Deus que você tá. Porque se você não tem firme a sua fé em Deus, a sua fé na palavra de Deus, enfim, você vai acabar sendo levado por aquilo que os seus amigos acreditam. Então, mesmo que você esteja firme no seu relacionamento com Deus, é importante que você tenha amigos cristãos também que vão te aproximar de Deus, mas aí você já pode ter amigos que não são e você ser a pessoa que vai aproximar eles de Deus, entendeu? A terceira coisa que eu quero falar é sobre o entretenimento no geral. Então, músicas, séries, livros, etc. que a gente vê, né, que a gente ouve, enfim. O que acontece? Às vezes, a gente vendo essas coisas, ouvindo essas coisas, faz a gente pensar em coisas que a gente poderia evitar pensar, que a gente não precisaria pensar, não deveria pensar, enfim. Então, porque a gente muitas vezes esquece que a gente peca em pensamento também. Então, eu sou uma pessoa que eu demorei pra aprender isso, sabe? E ainda é algo que eu reluto muito, porque às vezes você não ficar falando certas coisas e tal, expondo, é mais fácil, vamos dizer assim. Mas você não deixa de pecar na sua mente, entendeu? Então você não tem que ter atenção com aquilo que você pensa também. E geralmente essas coisas de entretenimento são coisas onde a gente não quer pensar muito naquilo que a gente tá ouvindo, naquilo que a gente tá vendo, só que fazem parte da sua vida. Então você precisa saber se aquilo que você escolheu ver, assistir, ouvir é bom ou ruim. Se te faz pensar em coisas que você deveria ou não. A primeira vez que você vai filtrar tudo aquilo que você vê, que você ouve, é um pouco mais chatinho. Mas depois, quando isso vira já um hábito, é muito tranquilo, assim, porque é algo natural, sabe? Vira assim, você coloca um filtro mesmo na sua mente, então você vira algo natural, você filtrar, tipo, não devo assistir isso, não devo ouvir isso na real, tipo, ou você fica incomodado também, sabe? Então, de primeiro é meio chato de fazer, mas depois vira algo tranquilo. E vai ser muito bom pra sua vida. A quarta coisa é sobre dedicação. Por quê? Tem muitas coisas em que a gente recebe, assim, na nossa vida de responsabilidade, né? Deus coloca essas responsabilidades na nossa mão e fala, cuida disso. E, assim, a dedicação tem a ver com o quê? Faça o seu melhor nessas coisas. Trate bem essas coisas. Cuide bem disso, sabe? Então, a dedicação tem muito a ver com isso. Assim, a dedicação que você tem pode ser no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, seja amoroso, seja com a família, amizades, enfim, o que for. O que eu quero te falar às vezes a gente dá o nosso pior ou a gente leva de qualquer jeito essas coisas. E nisso a gente peca, entendeu? Porque se você leva de qualquer jeito os seus relacionamentos, você não vai ter disposição pra servir as pessoas, porque servir é se doar aos outros, sabe? Então, se você não se dedica aos seus relacionamentos, fica difícil se doar pra alguém, entendeu? Esse ponto é sobre te lembrar que você precisa dar o seu melhor, fazer com amor tudo que você faz. E isso envolve, gente, a forma como você vai no seu trabalho ou na sua faculdade e você presta atenção na aula, trata os seus colegas, seus professores, como você faz o seu trabalho, tudo isso. Você pode estar glorificando a Deus, pode estar agradando a Deus ou desagradando. A quinta coisa que eu quero falar é sobre prioridade. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas precisa ser repetido. Preciso repetir porque, gente, a gente peca muito em colocar outras coisas na frente de Deus, sabe? Em priorizar fazer outras coisas no nosso dia do que ter nosso tempo com Deus. E em priorizar simplesmente outras coisas do que estar com Deus, do que fazer as coisas pra Deus, do que fazer aquilo que agrada a Deus. Então, às vezes, você coloca os seus próprios desejos acima de Deus. Porque você prioriza viver o seu dia baseado naquilo que você
deseja fazer, do que você quer fazer, e não do que precisa ser feito. É muito importante você tomar cuidado e parar pra pensar se você realmente tem priorizado a Deus. E se você não tem, tente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você vai ver aquilo que tá em primeiro lugar agora, porque vai entrar em conflito, entendeu? E aí você vai precisar escolher a Deus. E todos os dias a gente precisa fazer isso, tá? Porque pra ter tempo com Deus, se ele não for sua prioridade, tudo no seu dia vai acontecer e você não vai ter seu tempo com Deus. O sexto e último ponto que eu quero falar é sobre cuidado. Então você tem que entender que você é templo do Espírito Santo. Sendo assim, você tem que cuidar do seu corpo físico, você tem que cuidar do seu espírito e até do ambiente em que você vive, da sua casa, né, enfim. Porque você não quer que ninguém que você ama viva num lugar ruim, entendeu? Quem dera o próprio Deus, que é perfeito, viver num lugar todo podre. Não dá, entendeu? É óbvio, gente, que tem muitas coisas em que precisam ser tratadas em nós e o Deus vai fazer isso em nós. Ele mesmo vai cuidar de nós, vai curar, enfim, fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tem responsabilidades, coisas que Deus coloca ao nosso alcance para nós fazermos, para nós cuidarmos daquilo. Então isso envolve o nosso corpo físico, muitas coisas no nosso corpo a gente consegue cuidar. No nosso dia a dia, né? Seja a nossa alimentação, a gente escolhe o que a gente vai comer no nosso dia, o nosso sono. Isso são coisas que são muito faladas hoje em dia sobre saúde, porque são coisas básicas ali que faz o nosso corpo ficar bem, sabe? Então, e faz o nosso corpo internamente estar bem, e isso reflete pro nosso exterior também. Entre outras coisas, né? Mas aqui eu tô falando do básico. Então, essas coisas estão no seu alcance, sabe? O seu espírito, ele precisa ser cuidado também. Como que ele é cuidado, né? Tendo contato com Deus. O espírito é algo eterno, então ele precisa ter contato com a eternidade. E aquilo que é eterno é Deus, é falar com Deus, é a palavra de Deus. Jejuar também, porque faz o espírito ganhar força sobre a carne. Então, é muito importante essas coisas, são coisas que estão no seu alcance, escolher, sabe? Então, escolha fazer essas coisas que fazem bem pro seu espírito, para que ele fique bem. E até o lugar que você vive, eu falei, porque às vezes a gente deixa nossas coisas de qualquer jeito, sabe? Não cuida do ambiente em que a gente tá, e isso é muito importante pro nosso bem-estar também. E até psicológico, sabe? Até mental, assim. Então, cuide do ambiente em que você tá, sabe? Essas coisas mais específicas, né, que a gente vive no nosso dia a dia, são, querendo ou não, ali onde a gente vai conseguir ter uma base para quando coisas extraordinárias acontecerem, sejam boas ou ruins. Porque se você tem um relacionamento com Deus, se você tem tempo com Deus todo dia, por exemplo, se você tá bem mentalmente, tudo mais. Eu sei que, gente, isso não vai... Eu tô dizendo que você tem que ser perfeito em tudo isso, tá? Mas eu tô te fazendo entender que você precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa estar atento o tempo todo na nossa vida, em como a gente vive ela. Então, eu sei que são muitas coisas, só que naturalmente são coisas que a gente vive na nossa vida, sabe? Que a gente vive no nosso dia a dia. Só que você pode estar vivendo essas coisas da forma errada. E aí o que eu quero fazer com esse vídeo é fazer você poder escolher essas coisas e viver elas, né, da forma certa. E aí só um ponto que eu quero ressaltar aqui é que você precisa ter equilíbrio, tá? Então não adianta você querer, por exemplo, se dedicar super a alguma coisa e acabar prejudicando o seu sono, sua alimentação, enfim. Você precisa de equilíbrio. Essas coisas precisam de equilíbrio. Não fique se sobrecarregando, porque isso é algo que vai te prejudicar e não te fazer bem. A única coisa que tem que ser constante na sua vida é a sua vida com Deus. Você tem que viver com Deus. Então, essa é a única coisa que tem que ser constante. Orar o tempo todo não é pesado, gente. Orar o tempo todo é muito bom. Falar com Deus o tempo todo é muito bom, sabe? Lembrar da palavra de Deus em tudo que você for viver é muito bom. Às vezes é difícil porque desafia a gente a fazer aquilo que é um pouco mais difícil pra gente, sabe? Porque, enfim, às vezes tem que se superar a sua raiva, tem que superar suas mágoas. Então nessas partes é difícil, mas te direciona, te guia a saber como lidar com as coisas no seu dia a dia. Aí eu queria ler 1 João 2,17, que fala assim: "E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre." Então a gente tem que buscar aquilo que é eterno. Olhe para Cristo. Viva para Deus, viva para aquilo que é eterno, e não para as coisas passageiras do mundo. Em Efésios 6:10 está escrito assim:
Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aí no 11 fala, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes com as armadilhas do diabo. Efésios 6, 10 a 18 são versículos muito bons para a gente ler. Então, na hora que terminar o vídeo, vá ler Efésios 6, 10 a 18. E guarde esses versículos porque ele fala sobre a armadura que a gente deve usar, né? E fala sobre cada coisa, sabe, sobre cada parte da armadura espiritual que a gente deve usar para conseguir fugir, para conseguir lutar contra o pecado. E no versículo 18 fala, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Eu vou terminar o vídeo assim, com esse versículo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido bênção na sua vida. E se te ajudou, enfim, deixa seu like pra eu saber que esse vídeo, que vocês estão entendendo aquilo que eu tô falando nos vídeos, que tá sendo bom pra vocês. Principalmente compartilha com alguém que você acha que precisa aprender sobre esse assunto, ouvir sobre esse assunto, enfim. E se você tiver algo pra complementar, alguma dúvida também, é só deixar aqui nos comentários. E se inscreva no canal para continuar acompanhando os vídeos que eu vou postar. Agora um aviso final, né? Eu vou postar com menos frequência, porque quando a vida toda volta, várias coisas para fazer e tudo, fica muito mais difícil de ter tempo, né? Pra postar vídeo toda semana. Mas eu não vou deixar de postar. Eu também tô postando nas outras redes sociais, então para dar conta de tudo, eu diminuí a frequência, tá bom? Mas se inscreve e ativa seu sininho, porque quando eu postar vídeo aqui você já recebe, beleza? Então é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!